Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, hoje uma dinâmica diferente aqui, vamos falar de tudo que tá rolando no São Paulo, mas o Juba tá aqui com a gente em ligação. Fala aí, Juba. E aí, galera, boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá que hora que você tá vendo esse vídeo. É isso aí, o Juba hoje, no vídeo de hoje, trocará uma ideia com a gente aqui, vamos falar sobre tudo que tá rolando, tudo que tá acontecendo no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Antes da gente começar, galera, deixa aquele likeinho aí, deixa o like, se inscrevam, é tudo de graça. Se inscreve, ativa as notificações, deixa o like, deixa nos comentários a frase que vocês mais gostam, SPFC, o maior clube do mundo, e bora pro vídeo, né? Juba, e aí, o que tá rolando, o que tem de atualização do nosso tricolor pra gente conversar, passar pra galera aqui? Cara, além de John Kennedy, que depois eu te pergunto isso aí, eu quero saber de você esse lance do Coronado, hein? O cara parece que realmente ele fez a rescisão com o Corinthians lá. O Corinthians vai ter que pagar para ele de maneira parcelada, né? É o acordo que aí eu imagino o seguinte: Sim. Ele ganhava tipo assim, 1.700 por mês. O parcelamento ele vai ganhar 1 milhão por mês até, né, perder de vista. Longas parcelas, como o São Paulo fez com o Daniel Alves. E aí, você quer o Coronado no São Paulo? Cara, eu vou ser sincero, hein? Então, o Eu queria. Coronado. Então, interessante essa história do Coronado, porque o Coronado, ele é um cara que o São Paulo já teve antes, né? O São Paulo estava muito interessado no Coronado antes de ir pro Corinthians. O Corinthians conseguiu a contratação antes do Coronado. Eu acho que no cenário de hoje, o Coronado ele poderia ser um jogador interessante. Olhando a situação financeira em relação ao Coronado, obviamente ele não ia ganhar esse absurdo que ele ganha no Corinthians. Não. Falam que é em torno de 2 milhões, não é isso? Não, é 1 milhão e 700, mas isso com luvas também, né? Agora, esse contrato nós temos que entender que não existe mais, né? Ninguém vai pagar isso aí para esse cara. As- O Éder Scheder, o São Paulo pagava 700 conto por mês para ele, e aí os caras do Criciúma não falavam assim, ó, não, eu vou trazer o Éder por 700. Não, eles diziam, vamos tentar pagar 70, e conseguiram. Eu acho o Coronado bom de bola. Eu acho o Coronado bom de bola. É um cara que talvez não tenha conseguido jogar tanto assim, porque eu sei que muitos vão falar aqui, Juba, e aí eu queria saber até de você, inclusive, muitos vão falar da questão do Memphis e do Garro. Ele não jogou nada no Corinthians e tal. A questão Memphis e Garro tiraram o espaço do Coronado. Não é isso? Com certeza. E, o- e, o- e, o- O e o cara, o Coro- cara pode ser craque, mas Memphis e é o- inquestionável lá, né? Não como jogador, mas como nome. E o Garro joga pra caramba, né? Não quer dizer nada o Coronado não ter jogado lá. Concordo plenamente. E galera, independente do futebol, assim, independente do que passou do Coronado lá no Corinthians, o pouco que eu vi dele lá, Juba, era um cara que ele tem bastante qualidade e ele faz um facão ali pelaquela ponta esquerda, ele tem um belíssimo chute. Ele tem um chute muito forte, muito potente, que já trouxe bastante finalizações. Ó, assim, Juba, eu acho que o cara, ele tá bem desvalorizado, o Coronado. Se olhar o cenário aí, o mercado, vamos falar de mercado, tá super desvalorizado e pra mim seria interessante sim alguma coisa em relação ao Coronado. Eu acho que é importante pensar que nós temos, né? Nós temos o Oscar hoje, mas ninguém. O Oscar não vai aguentar jogar 3 competições simultâneas. O Coronado, ele seria uma troca pelo Oscar, quando o Oscar não puder aparecer, não puder jogar por questão de rodízio. Porra, meu, você não tá colocando o Rodriguinho, o Pedrinho A Vilhena, você verdade, tá a colocando um verdade, cara bom. a verdade é que o São Paulo vai contratar. O Coronado pra mim seria um nome bem razoável, porque a diretoria não vai deixar de contratar. Nós tínhamos o que seria o Matheus Alves, só que em cima do Matheus Alves tinha também aquela questão do ele é muito novo e tal. Não, todo aquele contexto, né, de se o cara não entrasse pra jogar, tava justificado porque ele era da base. O Coronado não tem isso. O Coronado ele vem pra fazer para bater o martelo do meio de campo de São Paulo, Juba, junto com o Oscar. E você falou uma coisa certa. São Paulo vai contratar. Alguém Claro que vai eu falei. vir. É claro que eu falei uma coisa certa. Você tá no meu canal, bonitão. É que eu falei certo. Eu sei muito mais de São Paulo do que você. Eu sei muito Sim. mais do que eu tô falando aqui do que Então me você. fala uma coisa. Você gostaria desse Gustavo Medina aí da Ferroviária, zagueiro? Lembrando, né, que o São Paulo ainda não fez a Quem? renovação. É o Quem? Gustavo Medina. Eu já Não ouvi. é, não é, não é aquele surfista. E, É o e, e, Gustavo esse. Mas assim, e- só para lembrar, a galera, quando nós vamos falar de Gustavo Medina, eu acho que 2 pontos aqui são importantes de colocar. Primeiro, o Tressol e o São Paulo aparentemente desistiu mesmo, né? E o segundo ponto mais importante. não, tem que falar. Gente, acho que. Peraí. Acho que criaram vergonha na cara lá, né? Porque assim. Acho que criaram vergonha na cara. Acho que quiseram deixar quieto.
quiseram deixar quieta essa história do Juan Tressoldi, que é patética, horrorosa. E aqui, vocês podem chegar pra mim, Tidico, mas teve gente que veio falar aqui, mas é legal, o negócio é legal. Pode ser, ninguém falou que não é legal e tal, mas não pega bem. Principalmente com o que a gente vê acontecendo no São Paulo e tal, não pega bem, né, Juba, esse bagulho do Tressoldi. Então agora, aparentemente, eu tô atualizando vocês disso aí todos os dias. Aparentemente criaram vergonha na cara. E acho que agora vão deixar a contratação do Juan Tressoldi de lado, mesmo porque o cara tá machucado, Juba. Como é que vai fazer isso por um cara machucado? Todo esse rebuliço. A situação do Juan Tressoldi ela é bizarra, né? Tipo assim, é um zagueiro que não pode custar 25 milhões por ser zagueiro. É um cara que tá machucado, então tem que mandar ele embora. Terceiro, ele tá emprestado. Quarto, ele é reserva do São Paulo. Então, mas esse Medina aí, eu vi alguma coisa, mas eu não conheço esse cara. É bom? Eu não conheço. É Gabriel? Gustavo Medina? O São Paulo ele tem, Gustavo Medina, o São Paulo ele tem hoje uma sondagem retomada, né? Era uma sondagem anterior e agora é uma nova sondagem. Eu acho que me pega aqui nesse ponto aqui o Sabino veio de graça. Se o Medina viesse baratésimo, né, uma coisa é você apostar no Ferrarese de 22, apostar no Juan Tressoldi de 25 milhões. Agora, quando você vai no Medina da Ferroviária, tem 2 pontos positivos. Um deles é o valor. O outro positivo para mim é que hoje Mirassol, Ferroviária, Novo Horizontino, eles não são mais times ruins que você fala, dali nada de bom vem. Esses times do interior paulista estão em alta. É uma coisa boa isso. É uma coisa boa isso. Engraçado você ter uma informação, você saber de alguma informação um pouquinho mais aprofundada do que eu aqui. Estranho isso. Estranho sou perito, isso. Cara. Eu sou perito no negócio. Mas estão falando aí que o tempo vai inocentando o Rogério Ceni. E é verdade, né? Muitas coisas que o Rogério falou, eu tinha muitas ressalvas quanto ao trabalho do técnico Rogério Ceni, mas muitas coisas que ele fala em relação a essa gestão, muitas coisas que ele deixava exposto dessa gestão são verdadeiras. E esse do jogador da Ferroviária, jogadores de time de menor expressão, Série B, algumas coisas assim, dá para montar sim. Dá para montar, e o Rogério falou isso, o São Paulo, lembra o que o São Paulo fez com o Goiás? Então, Juba, eu não conheço muito bem o jogador, mas eu concordo. Eu acho que dá para montar sim. Acho que pagando barato é legal. Vídeo Sabino. O Sabino ele é um cara que ficou de Série A. Ele era um cara de Série A do brasileiro, mas um cara muito contestado. E de graça, tá bem o Sabino, né? Tá bem. Olha só, então você gosta do Gustavo Medina no São Paulo? Você quer? Eu quero que você saia do muro agora, porque ele se chegar no São Paulo, depois você não pode falar que você não queria ou que você queria. Fala agora. Eu não conheço muito bem, eu não vou mentir pra galera, eu não conheço o jogador muito bem, só que se o São Paulo dá atrás, eu acredito que seja bom jogador, e vindo barato eu acho legal. Eu esperava de você uma outra resposta. Eu queria que você dissesse assim, ó. O Crespo tem que decidir. Se ele falar sim, é sim. Se ele disser não, é não. É isso? Eu tô contando com isso. Eu tô muito confiante no Crespo, viu, Juba? Eu não sei você. Essa brincadeira que eu fiz com você é muito mais importante quando você pensa em departamento de scout, em empresário que supostamente empresário que supostamente é amigo de diretor. Então, você acha que o São Paulo vai chegar à diretoria de forma séria? Vocês acham, gente, que a diretoria... Agora eu acho. De forma séria e falar, Crespo, temos A, B ou C. Dá uma olhada aqui. Acho porque dessa vez o Crespo ele não tá vindo pro São Paulo de paraquedas, ele já esteve aqui. Eu acho que a conversa agora foi outra. O Crespo agora... Então tomara. Isso que você tá me falando aí me dá um alívio muito grande. Pra mim agora o Crespo ele vai mandar mais do que o normal. Próximo. O que mais nós temos aí? É importante ressaltar aqui uma informação que é básico, tá? O São Paulo hoje ele tá num estado de alerta, porque ele deixou o Igor Vinícius ir embora e o Cédric Soares não aguenta a carga de 3 torneios. Igor Vinícius... Não, você vai vir aqui falar do Igor Vinícius. Não, é sério, ele já foi embora. Né? E o Cédric Soares não aguenta a carga. Nós estamos com um problema. O Moreira tá emprestado pro Porto. O Mike está machucado, ele fez postagem e fica mais ou menos um mês fora. O Ângelo tem 16 anos, ele está vendido e com 16 anos. Percebe que só piora? O lateral promissor da base está machucado. O outro lateral promissor da base está emprestado. O outro lateral promissor da base está vendido. Nós só temos hoje, que é nosso e apto a jogar,
o Igor Felisberto, que ainda não tem nem 18 anos também. O São Paulo deve contratar lateral direito? Então, mas o Mike vai demorar um mês, mais ou menos. É verdade. Aí fica O no Mike... Ferrarese eu não gosto. Eu acho que deveria contratar um lateral direito também. Porque, assim, o Mike... É isso que me pega. Uma das grandes... O vídeo nem era pra isso, né? Mas era uma das grandes críticas ao Zubeldia, por exemplo. Por que não testou o Mike antes? Ele preferia colocar um zagueiro improvisado. E aí eu concordo com você, Juba. Ele prefere colocar um zagueiro improvisado na lateral direita, sendo que quando o Belmonte aí, não gosto nem de citar aqui no canal, mas ele não falou que os garotos da base eram todos terceiros reservas? Não Sim. Tinha ninguém que era reserva, não tinha ninguém. Rian Francisco não é reserva, nem Luca, nem Lucas Ferreira, nem Mike, nem Matheus Alves. Todo mundo era terceiro reserva. Não tinha um reserva. Ou seja, São Paulo tinha pelo menos 3 elencos. Os contratados, banco, né, por exemplo, era Caleri, depois André Silva e em terceiro lugar Rian Francisco. Sim. O Mike era a mesma coisa, contratar o Cedric para colocar o Igor Vinícius no banco e deixar o Mike. O Igor Vinícius machucou, ele tinha que ter colocado o Mike. Então eu concordo com você, hoje nós não sabemos o que é o Mike. Eu tô botando fé que o Mike vai jogar muito bem, principalmente com o Crespo. Isso tá me dando bastante esperança. Mas eu concordo com você, precisa de um lateral. E se o Mike for o próximo Lucas Fernandes? O Lucas Fernandes a gente queria ver demais. Queria ver muito. Só que quando chegou no profissional deu errado. O Mike é um cara que para mim, vai jogar muito, tem tudo para jogar muito, mas a gente não sabe o que vai ser amanhã ou depois. Ó, 2 caras voltaram pro time de São Paulo, que são Oscar e Marcos Antônio. Esses 2 já estão prontos jogando. E o Luan é um terceiro reforço inesperado que o Crespo recebe aí para jogar. Você acredita que o Luan e o Marcos Antônio, de alguma maneira, eles conseguiriam tirar as posições ali de Pablo Maia e Alisson, considerando que o Luan, quando o Crespo esteve aqui, o Luan era titular, o Crespo não viu o Luan gordo, né? O Luan engordou quando o Crespo não estava e já está mais magro, e o Pablo Maia e o Alisson, eles estavam numa fase muito ruim, recentemente com o técnico Zubeldia. O que você acha? Temos uma dupla de volantes? Isso que você trouxe, esse assunto que você trouxe, isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque eu acho que nós vamos conseguir... Gente, presta atenção nisso aqui. Eu acho que nós vamos conseguir pautar um termômetro muito bacana do trabalho do Crespo em relação ao Luan. A ver o que o Crespo vai fazer em relação ao Luan. Acho que vai ser um termômetro muito bacana do trabalho dele, porque o Luan é um jogador que pode ser recuperado. É um jogador que vocês vão falar, eu te digo, engordou, descompromissado e tal. Eu sempre vi qualidade no Luan. O Crespo conseguir trazer esse garoto que eu falo com todo respeito, mas conseguir trazer o Luan de volta, eu acho que é isso que nós estamos esperando. Não é só pela questão do momento atual do São Paulo, questão financeira, questão que virou de contexto do Luan, de ser uma conversa delicada porque ele é um jogador da base e a gente tem um carinho especial por jogadores da base e aí fica cada vez mais pesado quando o jogador da base não dá certo. Eu acho que o que vai pegar aqui é o Crespo conseguindo trazer o Luan de volta, que tem condição de nós vermos a competência dele, Juba, porque é o que você falou. É um pouco do que você falou aí. O Crespo, ele vai chegar ali a 0 de jogo, vai começar a ver os caras ali que ele tem na mão, do elenco. Quando ele olhar pro Luan, aquele ali eu sei que eu gosto. Aquele ali é um dos que eu conheço, eu sei que eu gosto do Luan. Pode chegar e colocar o Luan de cara. Mesmo porque o Alisson foi completamente desgastado e o Pablo Maia, né, também piorou. Todos os nossos melhores jogadores caíram de rendimento com o Zubeldia. O desgastado aí do Alisson nem vai contar mais porque ele tá voltando agora. Você sabe. Gente, não sabemos. Tiveram férias. Tomara. O Ferreirinha também é um outro que volta, tá? Então o Crespo ele vai ter aí... Outro jogador de muita qualidade. Outro jogador de muita qualidade em que a gente precisa resolver. Aqui é outra coisa, né? Que o Crespo vai... É por isso que melhora muito a situação. Porque... nós estávamos tendo dobradinhas. A gente teve dobradinhas intercaladas, Em uma hora, Cedric, Soares e Ferrarese, um lateral, um zagueiro na lateral e um lateral na ponta de ala. E depois a gente tinha Wendel e Enzo Dias. Então agora o Crespo vai conseguir resolver a ponta esquerda finalmente. A nossa solução vem da noite pro dia com o Crespo. Porque ele vai poder usar o Ferreirinha e eu tô esperando ele usar o Luca.
O Luca era um dos que eu menos botava fé, Juba. Assim, porque conhecia menos. A gente tava vendo mais o Matheus Alves e o Lucas Ferreira, via o Rian. Quando o Luca entrou, ele tem qualidade similar a esses outros da base. E a gente tá colocando, depositando esperança no Crespo disso aí também. E o Luca tá. Os lances que o São Paulo solta ali dos vídeos dos treinos, o Luca é um monstro. Ele É um importa. monstro. Ele É um importa monstro. qualquer um. Só que o Lucas Ferreira é um monstro também, que só piorou por conta do Zubeldia. Que na base era um monstro, tá? Eu adoro. Sim, Agora, sim. acho que a notícia aqui é muito legal, cara, para nós discutirmos aqui agora, porque isso aqui também já teve discussão. Na época que o Nestor tava aqui. O que é isso aí? É o John Kennedy do Fluminense, que joga hoje lá no México. O que rolou? No Pachuca. É o seguinte, ele até jogou, o John Kennedy jogou até o Mundial. A notícia que vem aqui é assim, ó. A notícia que circula do México é que o brasileiro John Kennedy está insatisfeito com o atual momento do Pachuca e busca encerrar o empréstimo. Ele encerrando o empréstimo, ele conseguindo, ele é jogador do Fluminense que quis se livrar dele. Eu lembro que uma época foi sugerido por algumas pessoas até a troca do John Kennedy no Rodrigo Nestor. E aí, quando você pega a torcida São Paulina, aquela mais jovem, aquela mais entusiasta do Nestor antigamente, antes dele ir pro Bahia, era um papo louco, né? Como assim? Grande Nestor! A verdade é que o Nestor hoje é banco do Bahia, mal consegue jogar, e o John Kennedy, ele se mostra um cara, a cada dia que passa, mais decisivo, né? Sim. Um grandíssimo jogador, que se não tivesse o problema extra-campo, ele pode ser centroavante ou segundo atacante de qualquer time do Brasil. Não, a qualidade do John Kennedy é incontestável. A qualidade do John Kennedy é incontestável. Cara, engraçado isso. Não, mas eu não te fiz a pergunta ainda. Tá. Então faça. Se o John Kennedy acaba vindo para o São Paulo e tendo um problema de disciplina, o fator Hernan Crespo, um dos maiores atacantes de todos os tempos do futebol, estar ali e contar para ele quem foi Drogba, Shevchenko, Vieri por terem jogado juntos, Batistuta, será que muda alguma coisa na trajetória desse John Kennedy junto com o Hernan Crespo e podemos ter aqui um cara de seleção caso venha? Eu acho. É aí que tá, né? É aí que tá o negócio. Primeiro, eu adoro o John Kennedy. Você veio querer me interromper aqui. Eu adoro o futebol do John Kennedy. Vocês não estão vendo a cara dele, mas eu tô vendo a cara dele aqui, ó. Eu tô vendo a cara dele aqui. Eu tô segurando pra não tossir aqui. Ele tosse no canal dele, vem tossir aqui. O John Kennedy joga muito. E aí tem essa questão extracampo que eu acho que é o que mais pega, né? Eu acho não, é o que mais pega. Mas esse cara vindo pro São Paulo, primeiro que melhoraria muito a qualidade técnica, né? É um baita atacante, um baita centroavante. Eu acho sim, Juba. Agora eu não vou muretar, não. Não muretei nada aqui também, né, galera? O Crespo, pra mim, conseguiria fazer sim esse diferencial de botar ordem na casa. Acho que é diferente, né, quando você vê um Diniz, quando você vê um Carpini, um Zubeldia, você peitar esses caras. Agora, você peitar o Hernan Crespo, que é um europeu, né, não é, mas é um cara de... O europeu aqui, eu tô brincando, tá, gente? Mas o Crespo, ele é uma figura que... ele é respeitável. Primeiro que ele é um cara super educado, um lorde. E ele passa muito respeito. É uma figura ali exemplar. E é um cara do futebol. Foi um centroavante ali, brucutu do futebol. Não é... Monstrão, maior clássico, técnico, monstro, excelente, tudo. Ele era, mas era um centroavantão. Mas não, era meio ignorante. Meio ignorante. Só que agora ele converte tudo isso em respeito. Então, pra chegar um cara igual o John Kennedy, eu acho que pra chegar um cara igual o John Kennedy e chegar peitando aqui, não vai conseguir. E se for fazer, se ele chegar peitando, o Crespo é o cara que identifica nos primeiros 5 minutos do treino. Se o cara vai ficar, se o cara vai sair de balada ou não. Um cara igual o Crespo sabe nos primeiros 5 minutos. Só que aí, Juba, o Crespo ele seria pra mim um cara, por ser centroavante também, aquilo que a gente esperava com o Rogério fazer em goleiro, nós estamos esperando do Crespo fazer em relação a centroavante. Com o Rian, um possível John Kennedy. Eu acho que o Crespo poderia ser um cara pra chegar pro John Kennedy e falar, vamos parar a palhaçada? Vamos jogar bola? Eu consigo fazer você jogar. Vamos jogar. Você tem um potencial, você tem um baita potencial. Eu consigo fazer. Vamos aí? Acho que o Crespo conseguiria sim, Juba.
Exato, meu querido. Eu não tenho mais Isso. nada para te É isso. perguntar. Já tô cansado de você já. É isso aí, Então, papo beleza, todo. gente. Esse Gostei, foi. gostei, hein? Gostou? Foi um formatinho novo, mas eu não quero saber se você gostou, Juba. Eu quero saber se vocês gostaram, galera. Deixa nos comentários aí se vocês gostaram desse novo formatinho. É um projetinho novo aqui para mudar um pouco, né? Só do que dá notícia, assim, mas para aumentar nosso diálogo, nossos comentários, tudo aqui. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Até a próxima. Se inscrevam e ativem as notificações e deixa o like. Valeu, gente. Valeu, Juba. Valeu, te digo, galera. Abração.